E hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Uma Traça tem as nossas leituras de julho. Aquele vídeo apanhadão geral de tudo que foi lido no mês, e para os livros que não tem resenha aqui no Quase Uma Traça, eu me debruço um pouquinho a respeito. Lembrando que as resenhas do Quase Uma Traça não são de todas as leituras que eu faço. Eu pego aqueles livros que se destacaram, aquelas narrativas que abrilhantaram a minha experiência leitora, ou li aqueles livros sobre os quais eu quero falar, aqueles personagens, aquelas construções de história que precisam ganhar destaque e, portanto, ganham resenha. E aí, para aqueles livros que eu sei que eu não vou fazer resenha, eu comento um pouquinho nos livros lidos do mês. Bom, nesse mês de julho, eu li no total 9 livros e meio. Por que eu falo que 9 livros e meio? Porque o do Kundera, que eu tô praticamente terminando de ler, falta acho que umas 20 páginas só para eu finalizar. E como faltam pouquíssimas páginas, eu vou considerar que é uma leitura do mês de julho, porque eu vou pegar, sei lá, 20 páginas só no primeiro dia de agosto. Por ordem, o primeiro livro é esse aqui que vocês estão pondo a foto, que eu não lembro onde eu coloquei, do Oscar Wilde, que é um livro de não ficção, que são crônicas que o Oscar Wilde escrevia para jornais ou revistas e que foram compiladas nesse Chá das 5 com Aristóteles. A maior parte dessas crônicas se debruça sobre o trabalho dos autores, escritores ou obras literárias de destaque no período que Oscar Wilde escrevia lá no finalzinho do século XIX na Inglaterra. E algumas dessas crônicas são bastante interessantes e significativas, principalmente aquelas da vida, mas principalmente, especificamente, da obra do John Keats, que é um poeta famosíssimo, de prestígio e muito importante para a literatura inglesa. Nesse livro eu gostei especialmente das crônicas em que ele fala sobre livros, sobre o trabalho que os autores fizeram. Ele faz algumas inferências, por exemplo, à importância e relevância de Shakespeare. Ele também fala sobre alguns autores russos, como o Dostoiévski. Eu gosto muito desse trabalho, porque ele tem alguns comentários muito perspicazes, muito interessantes, alguns comentários mordazes e ácidos por vezes, mas que nos fazem observar e analisar aquela obra literária por uma ótica completamente nova e única e a partir do ponto de vista de um autor, de alguém que também escreve livros. Então essa foi uma leitura muito interessante até para olhar para os livros de uma maneira bem diferente. A leitura de julho foi um livro infantil ou infanto-juvenil da Ana Maria Machado, que é uma autora que eu lia muito quando eu era criança. Eu gosto muito do trabalho da Ana Maria Machado. E esse daqui é uma série especial que eu encontrei num sebo, que são grandes mestres, que eles falam que é arte para criança, então são grandes mestres da pintura, que ilustram as histórias criadas por grandes autores. Esse daqui é uma história da Ana Maria Machado, chamado Era Uma Vez Três, com obras do Alfredo Volpi, que é um artista brasileiro que eu gosto muito. E esse livro, gente, é tão poético, é tão sensível, você literalmente parece que vê a poesia materializada nas obras do Volpi e vê nas obras do Volpi toda a poética que a gente encontra no Era Uma Vez Três, criado pela Ana Maria Machado. Então, ele não é um livro infanto-juvenil banal, simples. Ana Maria Machado é elaborada, é muito simples e acessível, da melhor maneira que a simplicidade pode ser representada na literatura. E quando a gente coloca o trecho da Ana Maria Machado do lado das obras do Alfredo Volpi, como esse daqui, por exemplo, aquilo se agiganta, se abrilhanta, ganha outro significado, ganha múltiplos significados. Eu quero ver se eu acho outros livros dessa série aqui, e aí eu venho fazer uma resenha completinha dessa série Arte para Criança com grandes escritores. Porque eu acho que esse é um trabalho que não importa a faixa etária, você vai se impressionar, e este trabalho da união de duas artes tão diferentes, que é a literatura e a pintura, em uma obra literária, vão permitir o nosso imaginário de uma maneira muito única. É um livro que me surpreendeu, porque não é normalmente o tipo de história que eu gosto. Ele é o Charlotte, do David Fourquenot, que é um escritor francês que pegou a vida da Charlotte Salomon, uma artista plástica judia alemã, que produziu durante o período da ascensão do Terceiro Reich, da Segunda Guerra Mundial. Inclusive é ela aqui na capa desta obra belíssima, que vocês podem ver. E transformou a sua biografia num romance ficcionalizado. Ou seja, o que está aqui
é uma obra de ficção, mas que vai retratar a vida da Charlotte Salomon. E ele fez isso de uma maneira muito sensível, mas que também fez algo que é difícil a gente ver na literatura. Ele nem idealiza a figura da Charlotte Salomon, nem trata ela como uma figura caricata ou estereotipada. Quando a gente vê biografias ou até mesmo ficções inspiradas em biografias de pessoas da história, acontece muito dois extremos que me incomodam. Ou a gente caricaturiza demais essa pessoa, então você pega um aspecto dela e aquilo toma conta da biografia ou da história, e aquilo é o mote, é a centralidade da história, em que aquele aspecto é o que define aquele ser, que normalmente é múltiplo, é complexo e não pode ser definido por um único aspecto de sua personalidade. Ou a gente, em cima daquela figura, em que você também usa um aspecto, normalmente de destaque do trabalho e da atuação, da vivência daquela figura, e também define ela por aquilo. Então, ou ela é intocável, está quase que no Olimpo, ou ela é uma figura caricata. E o David Foykino não faz nada disso em Charlotte. Ele mostra uma Charlotte humana, coerente, por vezes incongruente, ela é múltipla, ela reflete sobre a vida e sobre o seu fazer, ela reflete sobre o fazer a sua arte, ela foge do estereótipo da figura da mulher artista, ela foge do estereótipo da figura da artista que pensa e reflete o mundo de uma determinada maneira. E os outros personagens que aparecem na obra, que são os familiares e amigos da Charlotte, eles também são representados com complexidade. Você não vê só aqueles personagens bidimensionais que aparecem como plano de fundo para a protagonista, que no caso é a Charlotte, mas sim personagens que constroem a história junto com ela. E esse livro aqui foi uma das minhas melhores leituras de julho, porque eu não sou uma pessoa que gosta de biografias, eu quase não leio biografia, eu não me atraio muito para entender a vida, quem foi determinada pessoa. Mas esse trabalho de ficção, porque é um livro ficcional que traz um pouco, que tenta usar fatos da vida real da Charlotte Salomon para criar essa história biográfica, ficou interessante, carismático, e me fez gostar de algo que eu não gosto. Foi 1913, do George Orwell. Por que George Orwell? É uma graphic novel que é como se fosse uma biografia do George Orwell, de uma maneira mais sucinta, mas não banal nem simplista. Por quê? Eles contam a trajetória do Orwell, principalmente se debruçando sobre aspectos de sua vida que aparecem em suas obras. Porque a obra do George Orwell é profundamente biográfica. Ele traz muito do sofrimento, violência e perda que encontrou em sua existência para suas obras, principalmente para questionar a cura da sociedade e quanto ela marginaliza e coloca pessoas num lugar de sofrimento intenso. E esta graphic novel faz isso com muito bem feito, inclusive com fotografias do próprio Orwell, como essa daqui, que se mesclam a história, que é toda em preto e branco, e um trabalho de colorização em alguns trechos, inclusive com fontes diversas, em que há um clímax, que este trabalho de colorização é necessário para dar à história um abrilhantamento, para dar à história uma importância naquele ponto que é muito significativo. E eu gostei muito desse trabalho da Dark Side, é uma graphic novel da Dark Side, justamente porque ele consegue falar sobre um tema muito difícil, como o 1913 do George Orwell, fala sobre a sua vida, sem banalizar a história, sem torná-la simplista, mas de uma maneira muito acessível, através do trabalho da graphic novel. Tem resenha aqui no Quase Uma Traça. Esses 3 livros são livros que eu fiz resenhas bem completas e bem extensas. A primeira dela é O Colóquio dos Cachorros, que é uma novela do Miguel de Cervantes, muito boa, que me fez mudar de ideia sobre as novelas cervantinas e que foi a melhor novela que eu li esse ano. A resenha tá bem completinha. Se você quer saber de Cervantes para além de Don Quixote, vale a pena conferir. É o Esperando Godot, que é um teatro irlandês, um dos meus autores favoritos. Tem uma super resenha, essa resenha mais longa aqui do Quase Uma Traça, em que eu me debrucei e falei detalhadamente sobre a obra, as metáforas, as alegorias, a construção literária deste teatro irlandês,
que foi o melhor teatro que eu li esse ano e talvez um dos melhores livros que eu tenha lido nos últimos anos. Com a minha 7ª resenha, que é A Festa da Insignificância, do Milan Kundera, que também tem resenha aqui no Quase uma Traça. Não é meu primeiro contato com o autor, eu já falei muito de Kundera, falei que é um dos meus autores favoritos. Gostei da Festa da Insignificância, mas está longe de ser meu livro favorito do autor. Eu gosto muito mais de outros livros que ele escreve e de outro período que ele retrata na literatura dele. A minha 8ª leitura do mês eu também não vou me debruçar, porque vai sair resenha amanhã desse livro, que é Chuva de Verão, de Marguerite Duras, que é a minha autora favorita. Já tem um livro de Duras resenhado aqui no Quase uma Traça, que é o Barragem contra o Pacífico, que é um livro pouco conhecido dela e é um dos primeiros livros que a Duras escreve, que inclusive tem uma relação muito próxima com o seu livro mais famoso, que é O Amante. Eu vou resenhar todos os livros da Duras aqui no Quase uma Traça. Eu vou reler livros que eu já li ou ler livros novos, e aí eu vou fazendo as resenhas e colocando aqui. E agora esse é A Chuva de Verão aqui, que é um outro aspecto que tem um pouco de biográfico na obra, assim como quase toda a obra durasiana, e que vocês vão ver lá na resenha porque que eu achei essa história tão relevante, impactante, e por que ela me impressionou. Também é um dos meus autores favoritos, José Saramago, 1993, que é um dos primeiros livros que o Saramago escreve e publica. Vai ter resenha dele aqui no Quase uma Traça, assim como Chuva de Verão, de Duras, porque eu amo o trabalho do Saramago e eu acho que os livros dele precisam ser muito conhecidos. Ele é um dos melhores escritores que eu já li, e ele não à toa, o único Nobel em língua portuguesa. Se tem alguém que mereceu esse Nobel foi o Saramago. E esse livro aqui dele, ele é uma poesia estruturada em forma de prosa, é um livro bem curtinho, que dá para ler super rápido, mas de uma profundidade, de uma reflexão sobre os temas mais densos e complexos, que vale a pena a gente ler, entender, refletir, pensar sobre. Eu vou falar disso na resenha, mas assim, só posso dizer, entrou para favoritos do ano de tão bom que esse livro foi. Eu vou fazer resenha desse livro assim que eu terminar, falta pouquíssimas páginas para ler, vai ter resenha aqui no Quase uma Traça, porque eu tô obcecada com Milan Kundera e esse livro aqui também tá sendo uma ótima leitura. Livros que eu li neste mês de julho de 2025. Se vocês leram algum desses livros, me conta aqui nos comentários. É a nossa próxima viagem, leitora. Tchau, tchau!